Olá, pessoal. Boa noite, boa noite. Olá. Olá, pessoal. Boa noite. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Oi, Pri, a paz do Senhor. Como é que você tá, mulher? Tá bem? Paz do Senhor, gente. Quem puder, quem sente aí de Deus de compartilhar a live, amém? Para que a live possa chegar a mais pessoas também, que a palavra do Senhor venha a ser disseminada, amém? Qualquer coisa, vocês me avisem se eu tiver com a qualidade muito baixa da internet. Já me apareceu 2 vezes aqui uma plaquinha, né? E aí vocês me avisem qualquer coisa, que aí eu desligo, coloco a minha internet mesmo, tá bom, gente? Mas a gente vai pregar em nome de Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Vou esperar mais um pouquinho, mais ali uns 3, 4 minutinhos, e aí a gente começa. Oi, dama, paz do Senhor Jesus, como é que você está? Glória seja dada a ti, Jesus. Paz do Senhor, gente. Como eu falei, quem sente de Deus de compartilhar a live, amém? Para que a palavra alcance mais pessoas. Compartilhar com seus amigos, com quem você crê que precisa ouvir uma palavra. Todos nós precisamos, né? Ouvir uma palavra do Senhor. Porque é a palavra do Senhor que liberta, que cura, que salva, que transforma. Então, se você sentir de compartilhar com alguém, compartilhe. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco uma palavra aos nossos corações. Amém? Glória seja dada ao Senhor. E você que está chegando já, se tiver como, né? Já vai preparando aí a sua Bíblia para que a gente venha ler juntos, né? É importante a gente ler todo mundo junto a palavra do Senhor, né? Para acompanhar, para a gente também ter familiaridade com a palavra de Deus, saber onde estão os livros, né? Então, se você puder, né? Se estiver na sua casa, eu te convido a ter uma Bíblia perto também, fazer anotações se você se sentir que precisa, né? A minha Bíblia aqui, deixa eu mostrar como que ela é no livro de Daniel, pra vocês terem uma noção. Cadê, meu Deus? Peraí. Aí quando eu quero achar, não acho. Mas olha, por exemplo, aqui em Isaías é toda cheia de anotações, então é importante, né? A gente, quando for ouvir a palavra de Deus, a gente tá com a Bíblia também. Oi, Neinha! Paz do Senhor, tudo bem? Vocês que estão chegando, pessoal, como eu já falei, né, pro pessoal que estava no comecinho, se sentir vontade de compartilhar essa live com mais pessoas, com amigos, sintam-se à vontade, amém? Eu creio que o Senhor vai falar conosco grandemente. Glória seja dada ao Senhor. 9:05 por aqui. Irmãos, eu costumo só esperar uns 5 minutinhos para algumas pessoas irem chegando, mas 5 minutos acho que é o ideal, assim, pra gente respeitar também aqueles que chegam no horário, que estão aqui para acompanhar desde o comecinho, amém? Antes de começar, eu creio que aqui quem está comigo já sabe que nós temos o podcast, o Pode Dar Glória. Alguns meses nós precisávamos ter parado um pouquinho, mas o Senhor nos honrou. Coisas tão lindas e tão maravilhosas, irmãos, de verdade, está assim, chegando. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai continuar falando com vocês da mesma forma que fala comigo por meio desses testemunhos. E agora, né, em maio, nós vamos trazer novos testemunhos. Já temos vários irmãos que vão contar coisas lindas que o Senhor fez e tem feito sobre a vida deles. Então, se você sentir também, se você já conhece, mas sentir assim no seu coração de compartilhar sobre o Pode Dar Glória, né? Ir lá também no canal, nós já temos vários testemunhos que vão, eu tenho certeza que vão te edificar. Então,
já vai lá. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você gostaria também de que outras pessoas ouvissem testemunhos, indica, né, o canal do Pode Dar Glória para essas pessoas, porque, irmãos, coisas de verdade mesmo, né? É coisa linda o que o Senhor já está fazendo e coisas muito maravilhosas o Senhor tem para fazer ainda. E vocês vão ver. É que eu não posso dar muito spoiler, mas vocês vão ver o que o Senhor tem preparado para nós. Tanto em termos de cenário, irmãos, porque para quem me acompanha, né, bem de pertinho, sabe que eu comecei assim, um podcast sem ter absolutamente nada. Eu só tinha, né, ali a palavra do Senhor sobre a minha vida e falei, Senhor, me ajuda, me prepara um microfone, me prepara, Senhor, porque eu tenho vontade de fazer, mas, né, a gente precisa dos materiais. E o Senhor, então, o Senhor, ele foi abençoando, né, pessoas doaram o microfone, doaram mais de uma vez, né, porque é assim que o Senhor, ele faz. Às vezes a gente ora e a gente fica, meu Deus, mas como que as coisas vão acontecer, Senhor? E o Senhor vai lá e usa alguém, a pessoa te abençoa. Então, assim, é um podcast de testemunhos que já começou com testemunhos. Então, irmãos, vão lá, né, compartilha também o canal, nós temos no YouTube, temos o Instagram também do Pode Dar Glória. Então vai lá, entra, se inscreve, acompanha, porque agora no mês de maio nós vamos ter muitos e muitos testemunhos que eu tenho certeza que vão abençoar a sua vida. Amém? Irmãos, 9:08 aqui no meu horário. Vamos iniciar de fato a live. Eu creio que o Senhor vai falar conosco poderosamente, amém? Da maneira que você está, eu não sei se você está voltando do seu serviço, se você está na sua casa, mas eu peço que você se concentre agora nesta oração, faça essa oração comigo também. Eu creio que o Espírito Santo do Senhor, aleluia, glória a Jesus, vai tocar sobre a tua vida esta palavra que o Senhor me deu. E eu creio que desta simples live, aleluia, glória a Jesus, você vai alcançar, glórias ao Senhor Jesus, níveis espirituais com o Senhor, a profundidade mesmo. Eu creio em nome de Jesus que esta palavra, ela vai entrar sobre o teu coração, sobre a tua casa, e coisas maravilhosas o Senhor fará sobre a tua vida, amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, aqui estão, meu Deus, os teus filhos reunidos, Senhor, meu Deus amado e santo, nesta live, Pai, para te adorar, para te buscar, para buscar a tua palavra, a tua presença, Senhor, nós queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus, Pai amado e santo, estamos declarando em uma única voz, Senhor, em uma única fé, que só o Senhor é Deus, que não existe outro além de ti, que tu és maravilhoso, é Deus tremendo, é Deus forte, é o leão da tribo de Judá, meu Deus, o Senhor é o príncipe da paz, Senhor é o consolador, é Emanuel, Deus conosco, Pai, nós cremos em ti, cremos que o Senhor é soberano, é onipotente, é onipresente, é onisciente, nós cremos em ti, Senhor, Deus, em nome de Jesus, portanto, estamos reunidos, meu Deus, para ouvir o Senhor falar, porque quem fala é o Senhor, meu Deus, quem faz é o Senhor, meu Deus, é o Senhor quem cura, quem salva, quem liberta, quem transforma, meu Deus, tudo isso quem faz é o Senhor, meu Deus, aqui estou apenas como um instrumento nas tuas mãos, meu Deus, mas eu creio, Jesus, que a palavra que vai sair daqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai alcançar corações, vai alcançar lares, meu Deus, vidas vão ser transformadas, vidas serão libertas pelo poder que há em ti, Jesus. Meu Deus amado e santo, que todo mal, que todo impedimento, meu Deus, venha cair por terra agora. Meu Deus amado e santo, entra, Senhor, meu Deus, sobre estas vidas, Pai. Meu Deus, tira, Senhor, o comichão dos ouvidos. Meu Deus amado e santo, tira toda a barreira, Senhor, dos olhos, da mente, do coração. Meu Deus, para que o teu povo possa ouvir a tua santa voz. Meu Deus amado e santo, que todo impedimento, Senhor, do maligno caia por terra agora.
todo mal lançado caia por terra agora, porque o Senhor, meu Deus, somente o Senhor, meu Deus, que tem o poder em tuas mãos, meu Deus, nós te declaramos, Pai amado e santo, dizendo que tu és Deus, Deus fiel, Deus da nossa vida, meu Deus, e precisamos ouvir a tua palavra, a tua voz, sem a qual, Senhor amado e santo, Pai, nós não podemos seguir, porque é a tua voz quem nos direciona, é a tua voz, Senhor amado e santo, que nos ajuda. Pai, portanto, Senhor, eu te apresento a vida de cada um, meu Deus, Pai, que está nesta live, em nome de Jesus, e fala conosco grandemente, Senhor, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Eu vi que alguns irmãos entraram aqui, irmão Tony, irmã Vanessa, a Mel, a princesa Mel. Sejam muito bem-vindos, a paz do Senhor Jesus, pessoal Tamires, Cauê, a Andressa, acho que é a Andressa Carvalho. Pessoal, sejam muito bem-vindos, que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente, amém? Vamos à palavra do Senhor, que se encontra em 2 Reis, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 13. Então, a palavra se encontra em 2 Reis, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 13, amém? Os irmãos vão achando aí, quem tiver a Bíblia. Eu creio que o Senhor vai falar conosco grandemente nesta noite, amém? A palavra então se encontra 2 Reis, capítulo 6, versículo 13 em diante. Eu vou ler aqui para nós. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco. Glórias ao Senhor Jesus do que o que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, que palavra poderosa, que palavra tremenda essa que o Senhor nos enviou hoje, nesta segunda-feira, 9h da noite. Uma palavra muito poderosa, irmãos. Com certeza, você já deve ter ouvido, né? A palavra cujo título na minha Bíblia está assim: a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Irmãos, é uma palavra muito poderosa e eu creio que o Senhor vai falar contigo. Nós estamos sobre um tema: nem todos que andam com você carregam a mesma visão. E eu creio que você vai entender o que o Senhor está falando conosco hoje aqui. Irmãos, a palavra vai nos dizer que os sírios, eles faziam guerra constantemente com Israel. Nós entendemos historicamente, isso se prolonga até os dias de hoje, que Israel e os sírios, eles não se batem, as culturas não se batem, a forma de pensar não se batem, e desde aquela época, os sírios, eles não gostavam, vamos colocar assim, de Israel, do povo de Deus. Então, a palavra vai nos dizer que o rei da Síria, chamado Ben-Hadad, esse rei, então, ele começa a arquitetar planos, criar estratégias para que ele pudesse literalmente matar o rei de Israel e juntamente com o seu exército, com as suas tropas. Então, a palavra diz que esse rei da Síria, chamado Ben-Hadad, ele escolhia uma cidade e ele colocava lá o seu acampamento, tropas naquela cidade.
E ele estrategicamente sabia que naquele dia e naquele horário o rei de Israel passaria sobre aquela cidade juntamente com parte de sua tropa. E com isso ele ia conseguir armar uma emboscada e matar o rei de Israel juntamente com a tropa ali dos israelitas. E ele fez isso uma vez. E eu posso imaginar ele ali pensando, bom, é hoje o dia, agora a hora se aproxima. E nada acontece. O rei de Israel não passa ali, a sua tropa, os israelitas, né? O exército de Israel também não passa, e ele sem muito entender. A palavra fala então que ele vai lá e arma esse acampamento em um outro lugar, em um outro território. E ali ele também estrategicamente sabe que o rei de Israel vai passar sobre aquele lugar, juntamente com a tropa dele ali, com uma parte da tropa de Israel, do exército, vai passar ali também. Então estrategicamente ele sabe que naquele dia e naquela hora ele vai conseguir armar uma emboscada para ali conseguir matar o rei, conseguir ali matar parte do exército também. Mas a palavra diz que novamente ele faz isso e nada acontece. O rei de Israel não passa, ali a tropa também não passa de Israel, e ele começa a ficar muito encucado, pensando, mas eu taticamente sabia que Israel passaria por aqui. E a palavra fala que ele faz isso então novamente, ele monta em um novo acampamento, em um novo terreno, o seu acampamento ali de sírios, e esperando com que o rei de Israel passasse para que ele criasse ali uma emboscada, glórias ao Senhor Jesus, aleluia, para poder pegar o rei de Israel e poder pegar a tropa também. Mas novamente isso não acontece, e ele começa a pensar, bom, se eu taticamente, eu criei uma estratégia, eu criei um plano, eu sabia que Israel passaria por aqui nesse dia, nessa hora, mas nada acontece. Alguém em meu meio, algum dos meus servos deve estar contando para Israel o que está acontecendo, porque não existia uma explicação. Deve existir aqui dentro do meu reino, eu penso o rei da Síria dizendo, alguém que está na nossa linguagem de hoje em dia caguetando, contando para Israel aonde nós estamos acampados, porque toda emboscada, todo o plano que eu estou criando não acontece, não cai, eu não consigo pegar o rei de Israel, muito menos o seu exército. E a palavra diz que então o rei da Síria, ele reúne os seus servos e fala, olha, é isso que está acontecendo, eu estou fazendo aqui o acampamento, eu estou reunindo a minha tropa, eu estou criando táticas e estratégias para pegar o povo de Israel, mas não acontece. Quem de vocês que estão contando para Israel o que está acontecendo? A palavra diz que um dos servos sírios, quando ele ouve o rei falando, ele fala assim, ah, meu Senhor, o Senhor me fez lembrar de alguém, um homem santo de Deus que vive em Israel, aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Este homem tem cujo nome é Eliseu, conhecido como profeta Eliseu. E ali aquele servo sírio, ele fala assim, olha, este é um homem que ele tem uma conexão, uma profundidade tão grande com o Senhor, que até o que você fala dentro do teu quarto, Deus revela a ele. Irmãos, nós estamos falando aqui de uma intimidade muito grande, de uma intimidade muito profunda com Deus. Aleluia! E aí a palavra diz que esse servo sírio, então, ele vira para o rei e fala, não somos nós. Nenhum de nós está aqui contando para Israel qual é o seu plano tático. Mas lá existe um santo homem de Deus e o Deus deles revela, aleluia, onde você está criando a emboscada. E provavelmente é esse mesmo homem de Deus que chega até o rei de Israel e diz, não vai. Aleluia, irmãos. E no paralelo, era isso mesmo que estava acontecendo. Enquanto Eliseu, o profeta Eliseu, estava em Israel, juntamente com o rei, o Senhor lhe mostrava, olha, o rei da Síria está criando uma emboscada, está criando um acampamento no lugar tal. E esse lugar é onde que ele quer ali criar uma emboscada para te matar, para matar a tropa. Então não vai lá. E a palavra diz que o rei de Israel, ele não ia. Então ele não caía naquele plano tático e estratégico que o rei da Síria tinha ali.
E isso, irmãos, enfureceu muito ao rei da Síria. Mas enfureceu de uma forma que ele então falou assim: olha, vai procurar onde está esse profeta Eliseu, aonde está esse homem cujo nome é Eliseu, vai procurar, porque eu quero que vocês tragam ele a mim, porque eu quero prendê-lo, porque ele está atrapalhando o que eu tenho para fazer, o que eu quero fazer. A palavra diz, irmãos, que então esses servos eles vão atrás para saber aonde o profeta Eliseu estava. E a palavra diz que Eliseu estava em uma cidade chamada Dotã. Glória seja dada ao Senhor. Esses servos voltam e falam assim: ele está em Dotã, é o momento da gente ir. A palavra diz que o rei da Síria então, ele reúne carros e cavalos, glória a Jesus, e a palavra diz que uma forte tropa para ir atrás do profeta Eliseu. Irmãos, olha só, é um exército gigante, a palavra fala, forte tropa, uma grande tropa, carros e cavalos simplesmente para prender um homem, aleluia, glórias ao Senhor Jesus. E a palavra fala então que quando chega a noite de um determinado dia, então essa tropa ela avança até a cidade de Dotã. E no dia seguinte, o servo de Eliseu, um jovem aqui, vamos colocá-lo como um jovem aprendiz, ele acorda bem cedo e quando ele acorda, que ele olha, eles estão como se fosse em um alto monte, que ele olha para baixo, ele vê a cidade de Dotã toda tomada pelo exército sírio, glória seja dada ao Senhor, e carros e cavalos e muita gente armada, aleluia, indo ali em direção ao profeta Eliseu, glória seja dada ao Senhor. Irmãos, é muito interessante a gente começar a pensar que o profeta Eliseu, ele poderia muito bem estar, vamos colocar ali na cidade de Samaria, por exemplo, protegida, murada, com aquele exército, né, de Israel que guardaria ali a cidade, que poderia proteger a Eliseu, mas Eliseu não estava. Eliseu estava em uma cidade simples, uma cidade chamada Dotã. E aqui, irmãos, a gente já começa a entender a palavra do Senhor. Aleluia, irmãos, porque o homem e a mulher de Deus que ouve a voz do Senhor, o homem e a mulher de Deus que tem profundidade com o Senhor, não precisa estar apoiada em muros, não precisa estar apoiada num exército, não precisa estar apoiado em homens, mas precisa estar apoiado em Deus. Porque, irmãos, aqui nós estamos falando de um homem que tinha uma intimidade, uma profundidade com Deus. A palavra não nos diz, mas se a gente conjecturar, a gente pensar, se o Senhor mostrava para Eliseu que o exército, o rei da Síria, estava tramando contra o rei de Israel, será que o Senhor também não tinha mostrado a Eliseu que certamente viria este exército para matá-lo? Aleluia, glória a Jesus, mas mesmo assim, Eliseu não recuou. Eliseu não foi para uma cidade murada, protegida com o exército, não. Ele ficou em Dotã, porque ele sabia que o guarda de Israel, aleluia, que o general de guerra, que o Deus Todo-Poderoso, a qual, aleluia, falava sobre a boca de Eliseu, um Deus que está vivo, esse Deus se encarregaria de guardar a ele e de guardar a quem estivesse com ele. Irmãos, aqui nós estamos falando de uma confiança e de um nível de fé e de intimidade, irmãos, muito profunda. Eu creio, irmãos, que quanto mais a gente se aprofunda, glória seja dada ao Senhor, na presença do Senhor, a gente começa, irmãos, a perder a nossa visão terrena. E a gente começa a entrar numa visão sobrenatural. Aleluia, irmãos, que não, a gente não depende de nada da terra. Caminhamos pela terra, mas somos cidadãos do céu. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Então nós não dependemos dos recursos da terra. Não dependemos, seja, sei lá, de um homem, de uma mulher, de uma autoridade. Mas nós temos alguém que é maior do que tudo isso, que é o nosso Deus. Aleluia, que está vivo.
Nós precisamos, irmãos, aleluia, sair do raso e entrar em uma profundidade com o Senhor. Nós precisamos entender que o nosso Senhor, aleluia, nos chama para uma profundidade, para uma intimidade, irmãos, para que a gente saia desse plano, dessa dimensão terrestre e que a gente possa entrar num sobrenatural, aleluia, e entender que nós não necessitamos, não precisamos dos recursos da terra, mas nós temos um Deus, aleluia, que não importa onde nós estivermos, esse Deus, ele guarda a mim e a você, aleluia, glórias ao Senhor Jesus. E eu creio, irmãos, eu posso imaginar, porque eu sou assim, quando eu tô lendo as histórias na Bíblia, eu imagino como se eu estivesse lá naquele momento, sabe? Eu posso imaginar Eliseu sentado num monte, olhando aquele exército se aproximando. Imagina comigo, irmãos. Imagina comigo, eu sei que você tá aí do outro lado, né? Quem sabe tá deitado no sofá, na cama, mas imagina comigo, o Eliseu sentado em um alto monte, vendo um exército se aproximando dele, um grande exército, irmãos, homens armados, taticamente, estrategicamente, carros e cavalos, aleluia, um exército inimigo que veio para matar somente um homem, que era ele. Aleluia, que veio para prendê-lo, aleluia, glórias ao Senhor Jesus, e ele na tranquilidade. A palavra diz que quando o servo dele olha para aquele exército, ele se desespera. E ele vira para Eliseu e fala assim: ah, meu Senhor, o que nós vamos fazer? O que faremos agora com esse exército? Eles são muitos, meu Senhor. A palavra diz que Eliseu então olha para o servo e diz: não temas, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Irmãos, para chegar nesse nível, irmãos, de profundidade, tem que ter uma confiança, irmãos, no Senhor. Aleluia, o que o Senhor quer de mim e de você é exatamente isso. Quantas vezes nós estamos tão apegados, o Senhor me manda dizer isso, a situações terrenas, a recurso terreno, ao homem, à autoridade. Eu vou receber isso, vão me dar isso, eu tenho direito a isso, aleluia, mas quem faz sobre a mim e sobre a tua vida é o Senhor. Às vezes nós esperamos, irmãos, algo que vem das mãos do homem, aleluia, mas isso vem das mãos do Senhor, porque o homem, aleluia, não fará nada para ti, porque quem faz é o Senhor, aleluia. Se não é o Senhor tocar no coração do homem, o homem não faz, porque o coração muitas vezes é enganoso, é pecaminoso, muitas vezes está corrompido pela dor, pelo ódio, pela raiva. O homem não faz, mas quando o Senhor ele quer, o Senhor ele toca no coração, irmãos, o Senhor faz o sobrenatural. Aleluia, o que o Senhor quer que eu e você vivamos é o sobrenatural dele nesta terra. Caminhamos pela terra, mas somos cidadãos do céu. Então nós não vivemos pelas leis terrenas, nós vivemos pelas leis celestiais, aleluia, aleluia. Eu espero que você esteja entendendo o que o Senhor está falando hoje aqui. A palavra diz então que Eliseu, ele olha, irmãos, eu consigo entender, eu consigo imaginar Eliseu muito calmo, falando: não temas, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. A palavra diz que em seguida, Eliseu então ele faz uma oração. E ele fala: Senhor, eu te peço que o Senhor abra os olhos do meu servo e que ele possa enxergar, aleluia, o que eu estou vendo aqui, Senhor. Aleluia, a palavra diz que imediatamente, aleluia, o Senhor abre a visão espiritual do servo. E aquele moço, aleluia, ele olha para aquele monte e ele vê carros e cavalos de fogo, aleluia, uma tropa celestial de fogo, aleluia, que o Senhor enviou ali para guardar a Eliseu, para cobrir a Eliseu, aleluia, irmãos. E aquele exército celestial, ele era muito maior do que a tropa dos sírios que foram ali, era muito maior com seus carros e cavalos, porque a palavra ainda diz: carros e cavalos de fogo. Aleluia, irmãos, será que você consegue contemplar? Aleluia, irmãos, fecha os teus olhos.
e tenta contemplar, aleluia, entra nesta dimensão e tenta contemplar, aleluia, um exército, aleluia, de homens, taticamente armados, estrategicamente armados, aleluia, com suas armaduras, montados em cavalos, tendo carros de guerra, aleluia, mas em volta de Eliseu, aleluia, sobre aquele monte, havia um exército celestial. O Senhor enviou anjos de guerra montados em carros e em cavalos de fogo, e a palavra diz que era uma tropa muito maior, aleluia, do que a tropa ali dos sírios, irmãos, aleluia. É assim que o Senhor ele faz, aleluia, na minha e na sua vida. Irmãos, vamos aqui fazer uma matemática básica aqui. Eu creio que os irmãos aqui conhecem a palavra diz que quando Satanás ele foi expulso, aleluia, do reino dos céus, a palavra diz que juntamente com ele levou 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos foi com ele, aleluia, mas ficou 2 partes, aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Então, matemática básica aqui, irmãos. Se o inferno enviar contra ti um demônio, o Senhor tem 2 anjos para te guardar, te proteger, te livrar, guerrear por ti. Então, irmãos, esta palavra ela é fiel e verdadeira. Quando a palavra diz, olha, não temas, porque maior é o que estão conosco, realmente é. Aleluia, maior em quantidade, como eu expliquei aqui para vocês, e maior em poder, porque quem está conosco, aleluia, é o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus, que fez a terra, que fez a mim, que fez a você, que deu vida, que fez os animais, que fez a natureza, que fez tudo, glórias ao Senhor Jesus. Então maior mesmo, irmãos, maior mesmo, aleluia, quem está conosco do que quem está com eles, aleluia. Mas o ponto chave desta mensagem, aleluia, irmãos, é pra gente entender. Observa que Eliseu estava junto, ele caminhava junto com um moço, com um servo, e esse servo, a palavra diz que ele era jovem. Então vamos colocar alguém aqui como um aprendiz, como uma pessoa que ainda está criando raízes, como uma pessoa que ainda está tendo fé, criando fé no Senhor, uma pessoa que ainda não viu muitas coisas, aleluia, glórias ao Senhor Jesus, mas entende que Eliseu estava em uma profundidade com o Senhor, que ao ele olhar para aquele exército, ele já enxergava o exército celestial que havia ao seu redor, enquanto o moço, desesperado, olhando somente para o problema, para a situação, ele não foi capaz, ele não entrou na mesma dimensão, na mesma visão espiritual da qual Eliseu tinha também. Aleluia, o que o Senhor me trouxe aqui para dizer é que nem todo mundo, irmãos, nem todo mundo que anda com você carrega a mesma visão. Quem sabe você está aqui me ouvindo e você está compartilhando com pessoas algo que veio do céu, é sobrenatural, e a pessoa não entende, não compreende, pode até falar, você pirou, tá doida, é fanática, não sei de onde você tirou isso, como que isso vai acontecer, você é doida, essas coisas não acontecem. Quem sabe você está aqui e você está compartilhando com alguém coisas que o céu falou com você, que o Senhor falou com você, e você está compartilhando e a pessoa não está na mesma visão, a pessoa não compreendeu o espiritual da qual você vive, da profundidade que você vive com o Senhor. Aleluia, glória a Jesus, irmãos, porque nem todo mundo que está andando com você, aleluia, entende essa visão. Nem todo mundo tem a visão espiritual. Nem todo mundo consegue enxergar o que o Senhor falou para você. Aleluia, e às vezes essa pessoa vem com desespero, vem com um problema maior. Fala, mas você tem certeza? Para plantar a dúvida, para você achar que não vai acontecer, que não vai. Aleluia, mas hoje o Senhor te trouxe aqui nesta simples live para dizer: abra os teus olhos e enxergue quem está caminhando com você. Aleluia, por um acaso a pessoa que caminha com você, ela compartilha da mesma
mesma visão espiritual contigo? Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Ou será que você já está numa profundidade e tem que carregar outra pessoa? Aleluia, irmãos, nem todo mundo, porque existe o tempo. Às vezes nós andamos com pessoas que nós levamos, são como os nossos filhos espirituais, vamos dizer assim. Mas isso, irmãos, é outro assunto, é outra ideia. O Senhor coloca como propósito na nossa vida. Aleluia, mas o que o Senhor está querendo dizer hoje aqui é para pessoas que estão andando, compartilhando, irmãos. Aleluia, o que o céu já te disse, falou para você. Aleluia, e outras pessoas estão olhando e ri da tua cara, dizendo não vai acontecer. Mas esta pessoa, ela não foi nascida do Espírito, assim como você é nascida do Espírito. Essa pessoa é nascida da carne, então ela vê as coisas terrenas, ela olha o que está aqui na visão dela, da mesma forma que você me vê. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus, mas nós não. Aleluia, você está aqui, você está me vendo, mas pelo olhar espiritual. Aleluia, eu creio que existe anjos ao nosso redor. Aleluia, a palavra do Senhor está tocando nos corações e transformando e quebrando armadilhas, aleluia, e rompendo com planos de Satanás, aleluia, e quebrando, aleluia, estratégia maligna contra a tua vida. Eu creio, irmãos, pelo olhar espiritual, eu creio nisso, aleluia. Mas vai compartilhar isso com quem não entende? Vai contar algo que veio do céu para você, para uma pessoa que é carnal, para uma pessoa que não compreende? A pessoa dá risada. A pessoa fala o quê? Pirou de vez. Ao invés de entrar na igreja para melhorar, a igreja está piorando. Fanático. A pessoa não entende a profundidade do que o Senhor falou contigo. Aleluia. Então, muito cuidado, irmãos. Vigiai em quem você está andando, em quem você coloca para dentro, muitas vezes, da tua casa. Aleluia. Dentro dos seus afazeres, da tua família, irmãos, intimidade. A tua intimidade é para bem poucos. Bem poucos mesmo. Ora ao Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor, irmãos, vai te mostrar para quem que você tá, muitas vezes contando uma visão, algo que o Senhor, ele te entregou, e a pessoa por trás está falando assim, pirou, ela tá fanática agora, eu não compreendo o que ela fala, aleluia, porque anda contigo, mas não carrega a mesma visão que a tua. Glória seja dada ao Senhor. Aqui nós temos este exemplo, o servo, é claro que ele era um aprendiz, quem sabe ainda muito jovem, sem raiz, aleluia, quem sabe ainda não tinha experimentado do Senhor, aleluia, mas cuidado, irmãos, com quem você, aleluia, tem dividido a caminhada. Aleluia, tem contado o que o céu conta somente para você. Aleluia, porque tem pessoas, irmãos, que não vão entender. Tem pessoas que vão trazer para ti dúvida, mas será que vai acontecer mesmo? Mas isso é algo assim tão... De onde você tirou isso? Tem certeza que esse Deus vai fazer isso mesmo sobre a tua vida? Tá entendendo? Então, irmãos, em nome de Jesus, esta palavra eu creio que ela tem endereço certo, porque eu sinto a presença de Deus. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me fez lembrar de uma outra passagem, aleluia, que se encontra em 1 Reis. E se você tiver a sua Bíblia, abre comigo. 1 Reis, capítulo 22. Nós vamos ler 4 versículos apenas e aí encerra a live, mas presta atenção no que o Senhor está falando hoje aqui. Aleluia, eu sinto a presença de Deus e eu sei que o Senhor está falando com alguém aqui. Aleluia, você não entrou por acaso nesta live. Aleluia, o Senhor, eu creio que o Senhor está tocando sobre a tua vida, você está sentindo, eu creio, pelo poder que há, aleluia, em Jesus, algo diferente, porque a palavra de Deus, aleluia, quando vem ao nosso encontro, nós sentimos algo diferente, aleluia. Irmãos, vem comigo aqui, ó, 1 Reis 22, versículo 4. Então perguntou a Josafá, o rei Acabe perguntou a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo à peleja, a Ramote Gileade?
E aí Josafá responde para ele assim: serei como tu és, o meu povo como teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Versículo 31. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vem dos capitães dos carros Josafá, disseram: certamente este é o rei de Israel. E a ele se dirigiram para o atacar, porém Josafá gritou: vem dos capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Irmãos, não vou contar toda a história, senão nós vamos ficar aqui mais 30, 40 minutos, mas o que o Senhor, aleluia, quer dizer sobre esta palavra que nós acabamos de ler. O rei de Judá, Josafá, aleluia, fez aliança com o rei de Israel, o rei Acabe, que a palavra diz que o rei Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o rei de Judá fez aliança com o rei de Israel. E fez esta aliança sem uma ordem do Senhor. Aleluia, sem estar debaixo de uma palavra do Senhor. Ele simplesmente disse: olha, aonde você for eu irei. O meu povo será o teu povo. E os meus cavalos como os teus cavalos. Se você for lutar contra Ramote Gileade, ali contra os sírios, eu vou também. E levaremos juntos com vocês o meu exército, porque nós formamos uma aliança. Sabe o que aconteceu a partir dessa aliança? Muitas histórias, né? Muita coisa, quem conhece a palavra vai se lembrar, né? Que ali então Acabe, ele vai consultar os profetas para saber se é para ele ir mesmo. E ali os profetas falam para ele: não, você pode ir, você vai ser mais do que vitorioso nesta guerra, já tá a vitória nas tuas mãos. Mas Josafá mesmo assim fala: mas não tem um outro profeta? Aleluia, a palavra fala que então o rei Acabe manda chamar Micaías, e Micaías então fala assim: olha, se você descer nesta guerra, certamente você morrerá, Acabe. A palavra diz que Acabe não quis dar ouvidos ao que este profeta havia dito, porque todos os outros havia dito que haveria, glórias ao Senhor Jesus, a vitória sobre o rei Acabe. O que aconteceu? Acabe foi disfarçado, ele não foi com roupa de rei, mas ele foi disfarçado para a guerra com roupa de soldado, enquanto o rei de Judá, Josafá, não, se vestiu como rei. Mas observa onde nós lemos, a palavra diz que o rei da Síria, ele fala assim: olha, não é para matar ninguém a não ser o rei, aleluia. E quando Josafá está ali naquele carro vestido de rei, ali aqueles capitães com seus carros, eles pulam, então eles armam uma emboscada para matar, achando que era o rei Acabe, quando na verdade era Josafá. E Josafá grita: não sou Acabe, sou Josafá, rei de Judá. E aí eles vendo que realmente não era Acabe, eles então deixam Josafá ir. Aleluia, a história prossegue. Nós sabemos que um soldado então, ele atira uma flecha, essa flecha vem e sobre a armadura ele mata ao rei Acabe. Mas observa que, por conta de uma aliança feita sem a ordem do Senhor, sem estar debaixo de uma palavra, uma aliança com um homem, aleluia, que havia feito o que era mal aos olhos do Senhor, quase que custou a vida de Josafá. Sabe o que o Senhor está dizendo? Cuidado, cuidado com quem você está fazendo aliança, cuidado com quem você está andando, cuidado com quem você está dividindo o que o Senhor deu para você. Irmãos, essa palavra ela é muito séria. Aqui quase custou a vida de Josafá. Se não fosse pelas misericórdias do Senhor, irmãos, Josafá teria morrido. Enganado, achando que era o rei Acabe, porque quem era para morrer era Acabe, não Josafá. Aleluia, quem sabe nesta live o Senhor está te dando um alerta. Olha, o caminho pelo qual você está indo pode te levar à morte. Olha, com quem você está andando não te aproxima de mim, mas te leva para longe de mim, para longe da minha presença. Irmãos, sem a presença de Deus, nós somos levados à morte. Aleluia, não existe vida em nós se não estivermos na presença de Deus.
Aleluia! Cuidado com quem você tem se aliançado. Quem sabe seja uma amizade que, olha, você tem compartilhado, que o céu fala contigo, e essa pessoa sentar na mesma visão, a pessoa, olha, não tá entendendo, acha você fanático, acha que você tá doido, que Deus não vai fazer, e aí coloca dúvida, e aí você começa, meu Deus, mas será mesmo? E aí começa a atrapalhar o plano que o Senhor tem para realizar sobre a tua vida. Cuidado com as amizades, cuidado com o relacionamento. Pessoas que formam aliança amorosa com quem Deus não quer. Vai te afastar da presença, ainda vai te trazer a dor. Será que é isso mesmo que você quer? A dor. Aleluia, o Senhor te trouxe aqui nesta live para dizer, olha a aliança que você tem feito. Por um acaso tens tu consultado, aleluia. Aleluia, o Senhor. Josafá não consultou o Senhor. Aleluia. E ainda entregou o povo dizendo, olha, o meu povo será teu povo, o que eu tenho será teu. Aleluia. Isso é aliança, irmãos. Será que você está entregando o que o Senhor colocou é para você? Aleluia. Fazendo aliança com outra pessoa e o Senhor falando, eu não tô no negócio. Eu não tô no negócio, ainda vai trazer dor para você. Às vezes pode ser um lugar que você frequenta. Aleluia, que o Senhor já falou para ti. Aleluia, irmãos, eu creio que essa palavra ela tem endereço certo. Eu creio que o Senhor ele está falando poderosamente sobre a vida de alguém aqui. Aleluia, cuidado com quem você tem caminhado e compartilhado a visão que vem do céu. É para ti. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Eu sinto a presença de Deus. Aleluia, o Senhor está falando grandemente a alguém aqui. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, tens tu compartilhado a visão, achando que o outro vai entender também, mas nascido do Espírito é você, não é ele? Não vai entender e ainda vai duvidar. Aleluia, mas aqui, voltando à história, aleluia, do profeta Eliseu, Deus foi tão misericordioso que o Senhor abriu ali a visão daquele servo, aleluia, e ele pôde ver. Irmãos, imagina, você vê, ele viu, aleluia, aquela tropa celestial, carros e cavalos de fogo que foram enviados ali. Oh, meu Deus do céu, irmãos. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, mas tão bom é quando nós caminhamos com alguém, aleluia, que tem a mesma visão do céu que a gente. Sabe que a gente conta a história e a pessoa fala, oh, meu Deus, eu creio, eu já estou contemplando a vitória. Eu já vejo você assim, eu já vejo você. Aleluia! Tão bom é quando nós andamos com pessoas que enxergam o espiritual, até além do que a gente enxerga, que eu falo, meu Deus do céu, meu Pai, mas me dá um pouquinho mais disso. E aí é na profundidade que a gente busca, mas a gente fica, meu Deus do céu, mas que coisa tremenda! O que o Senhor quer hoje aqui, irmãos, por meio desta live, aleluia, glórias ao Senhor Jesus, é dizer para mim e para você, cuidado com quem você tem, aleluia, compartilhado a visão. Nem todos que andam com você carregam essa mesma visão. Cuidado com quem você tem se aliançado. Cuidado com quem você tem andado. Porque muitas vezes tem pessoas que nem sempre, ouça isso. As pessoas que estão com você, aleluia, são para acrescentar bênçãos, vamos dizer assim. Você sabia que muitas vezes o diabo usa pessoas como setas? Você nem enxerga, mas deixa a pessoa entrar na tua casa. Você nem tá vendo direito. A pessoa entra, a pessoa põe inveja, a pessoa amaldiçoa, a pessoa toca e aquela coisa que a pessoa toca morre. Irmãos, eu já vi isso acontecer. Eu já vi planta. Da planta tá aqui, ó. A pessoa toca. No dia seguinte a planta morre. Não existe mais planta. Acabou, morreu. Eu já vi isso. E eu creio que se eu abrisse aqui para os irmãos contar, eu ia falar assim, eu já vi isso também. Irmãos, porque tem pessoas que são colocadas muitas vezes como seta na nossa vida. E a gente compartilhando tudo que vem do Senhor. Ó, Deus vai fazer isso, Deus me prometeu tal coisa. E com certeza, a pessoa que não compartilha da mesma visão que você, duvida.
Com certeza a pessoa vai falar, não vai acontecer. Mas no fundo a pessoa queria que acontecesse com ela. Tá dando para entender? Aleluia, então guarda o que o céu contou para você, só para você. E se for para compartilhar, compartilha com quem tem visão espiritual. Pessoa que vai orar e vai falar assim, mãe, então vamos orar para Deus fazer. E vai ser uma bênção, vai ser uma glória. Tá dando para entender? Cuidado. Essa é a palavra do Senhor. Estamos aqui há 50 minutos falando sobre isso. Mas eu creio, irmãos, eu senti muito, irmãos, a presença de Deus. Eu tenho plena certeza que o Senhor está falando, aleluia, com pessoas aqui de uma forma muito grandiosa, aleluia. E eu creio, irmãos, eu creio que esta live vai gerar vida, mas precisa você enxergar. A palavra foi lançada, então ore ao Senhor e fala, Senhor, que ponto aqui que eu falei? Onde eu tô, Senhor? Quem sabe eu tô compartilhando o que o Senhor não quer com quem? Esta pessoa mesmo, Senhor? O Senhor, Ele vai falar pra você. Né? Não precisa esperar do profeta. Não. O Senhor, Ele fala. Se o Senhor quiser usar profeta também, Ele fala. Ele fala do jeito que Ele quer. Mas o Senhor, Ele fala. Glórias ao Senhor Jesus. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu sinto a presença de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor está mesmo falando. Aleluia, com vidas aqui. Não é uma brincadeira, eu não brinco. Aleluia, com a palavra do Senhor. Quando as coisas são de Deus, eu falo muito sério mesmo. Tenho certeza que o Senhor, Ele está falando. E eu tenho certeza que essa palavra vai ficar no teu coração. Peça para que Deus te mostre com clareza, irmãos. Deus mostra. Deus não mostra só para pastor, para bispo, para missionário. Não. Deus mostra para todos nós. Aleluia. Se nós orarmos, se nós cremos, o Senhor, Ele mostra. Oh, irmãos, bendito seja o nome do Senhor, que te permitiu entrar nesta live. Eu sinto a presença de Deus. E eu sei que esse Deus está falando. Aleluia. Com vidas aqui. Amém? Irmãos, vamos orar ao Senhor? Eu creio que o Senhor já tem falado tanto conosco, mas vamos orar para que Deus continue falando e nos mostrando, que o Senhor abra a nossa visão espiritual em áreas que a gente ainda não enxergou. Quem sabe a gente pode estar às vezes com os olhos tão tampados igual aquele servo ali de Eliseu. Então vamos pedir ao Senhor para que o Senhor abra a nossa visão e que a gente possa enxergar aquilo que a gente não vê. Às vezes é uma inocência da nossa parte, às vezes é um coração mole demais da nossa parte, mas se a gente não se posiciona em algumas áreas, ou melhor dizendo, na vida, irmãos, a gente começa a enfrentar muitos problemas. Amém? Então vamos orar ao Senhor da maneira que você está. Ore ao Senhor. Se você não puder, que você receba esta oração aí, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, estamos, Senhor, Pai, reunidos na Tua presença. Pai, eu sinto fortemente a Tua presença aqui no meu quarto. Aleluia, Jesus, eu sei que o Senhor está falando, meu Deus, com vidas aqui. Meu Deus, com pessoas, Pai, que entraram nesta live. Aleluia, Pai, estão sendo tocadas, Senhor. Meu Deus, o coração, Jesus amado e santo, está, Pai, como fervendo. Porque, Pai, a Tua palavra é assim. Quando o Senhor vem e fala conosco, Pai, a Tua palavra é como, aleluia, uma espada de dois gumes, Senhor. Que ela vem e ela transpassa, ela toca na alma. E nós sabemos que é conosco que o Senhor ainda fala. Oh, Espírito Santo da verdade, meu Deus, toma, Senhor, a cada um, meu Deus amado e santo, desta live, a cada um que está ouvindo, Pai, esta oração. Meu Deus amado e santo, Pai, abra a nossa visão espiritual. Meu Deus, nós entendemos que nem todos que andam conosco carregam a mesma visão. Meu Deus, nos ajude, Pai, para que a gente não venha se aliançar a pessoas que o Senhor não queira, seja de relacionamento amoroso, seja de amizade, meu Deus, seja no trabalho, seja em qualquer lugar.
meu Deus, mas coloque pessoas, Pai, a caminhar conosco, meu Deus, que sejam bênçãos para o Senhor, e que nós também sejamos bênçãos para estas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, abre a nossa visão espiritual, nos faça ver o que nós não enxergamos. Meu Deus, queremos ver, Senhor, meu Deus, o exército que está ao nosso redor, meu Deus, que luta ao nosso favor, os carros e cavalos de fogo enviados pelo Senhor, meu Deus, para nos guardar e nos proteger. Eu creio, Senhor, meu Deus, que o mal foi dissipado, meu Deus, que planos das trevas malignos, Senhor, meu Deus amado e santo, o Senhor dissipou. Meu Deus amado e santo, Pai, onde houver um demônio escondido na casa, Pai, meu Deus, do meu irmão, da minha irmã que está me ouvindo agora, em nome de Jesus eu te dou uma ordem: deixa esta casa, deixa esta família, aleluia, porque a palavra do Senhor entrou sobre este lar, aleluia, e a palavra diz que todo o poder foi dado a Jesus. Então aonde ele chega, algo diferente acontece. Meu Deus amado e santo, venha sobre os lares, sobre estas famílias, meu Deus amado e santo, transformando, meu Deus, a cada um pelo poder que há no sangue de Jesus. Meu Deus, nós te agradecemos por esta live, nós te adoramos e rendemos graças a ti. Meu Deus, continua conosco. Dê-nos, Pai, uma semana abençoada, Jesus. Meu Deus, de livramento, e que esta palavra, meu Deus, ela venha surtir como efeito sobre a vida de cada um, meu Deus. Em nome de Jesus é o que eu creio. Em nome de Jesus. Amém. Se você crê também, diga amém aí na sua casa, onde quer que você esteja, irmãos. Eu quero agradecer pela presença de cada um, pela presença, glórias ao Senhor Jesus, da Monique, da Pri, do Rodrigo, da Dama, glórias ao Senhor Jesus, da Neia, da Neinha, da irmã Deli. Glórias ao Senhor Jesus, irmãos, muita gente, da Elô, glórias ao Senhor Jesus, da nossa irmã Lourdes que entrou agora, bendito seja o nome do Senhor, da nossa irmã Ellen, irmãos, muito obrigado, nosso irmão Mateus, bendito seja o nome do Senhor, obrigada por cada um que esteve conosco aqui ouvindo a palavra do Senhor, irmãos, que o Senhor continue falando contigo poderosamente. Eu creio que se o Senhor assim nos permitir, na próxima segunda-feira estaremos aqui falando do Senhor. Se você sentir de compartilhar essa live com mais pessoas, compartilhe também, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com mais e mais pessoas. Muito obrigada, irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Vai em paz, fiquem em paz. Aleluia, que a palavra do Senhor continue com você, comigo também, e a presença poderosa desse Senhor Jesus continue conosco, amém? Muito obrigada, que Deus abençoe e até segunda-feira, irmãos. Um abraço, fiquem com Deus.